Adiornifru System. Autor, Alessandro Oliveira dos Santos. Com a colaboração de inteligência artificial como instrumento de escrita, sob a direção, intenção e visão autoral do autor. Dedicatória. Para meu filho, Vinícius Mariano Oliveira Santos. Não para que você entenda este livro, mas para que, se um dia o mundo tentar lhe explicar tudo cedo demais, você se lembre, mesmo sem saber de onde, que sempre existe uma porta que não precisa ser anunciada. Com amor, seu pai, Alessandro Oliveira dos Santos. Prefácio. Este livro não nasceu de uma ideia literária. Nasceu de uma observação silenciosa. Há algo essencial que se perde muito cedo. Não por violência, não por erro, mas por eficiência. Aprendemos a chamar isso de educação, adaptação, sucesso, maturidade. O sistema funciona, o cubo funciona, e justamente por isso, quase ninguém percebe o que fica de fora. Este não é um livro contra a escola, contra a sociedade ou contra a história. É um livro sobre o que não cabe nelas, mas continua existindo apesar disso. A criança que aparece no início não é um personagem psicológico. Ela é um ponto de origem. O jovem que atravessa o livro não é um herói. É um leitor em movimento. Nada aqui deve ser tomado como metáfora fechada. O cubo não é apenas um lugar. A porta não é apenas uma saída. O fora não é fuga. Quem procura respostas claras talvez se frustre. Quem aceita permanecer um pouco sem nome talvez reconheça algo. Este livro foi escrito a partir de um estudo, não intelectual, mas estrutural, sobre como o desejo humano é organizado, limitado e, às vezes, silenciosamente preservado. Se algo aqui incomodar, não tente corrigir. Se algo aqui soar familiar, não se apresse em entender. E se nada acontecer, está tudo certo. O cubo também precisa continuar funcionando. O texto termina. O processo, não. Capítulo 1. O cubo, versão lapidada. O cubo não era uma ideia. Era um lugar. Tinha paredes claras, limpas demais para serem lembradas, e um chão que devolvia o som dos passos com uma precisão que ensinava, sem palavras, como se devia andar ali dentro. Nada ecoava por acaso. Até o silêncio parecia organizado. A criança entrou sem perceber que entrava. Não houve rito de passagem, nem aviso, nem gesto inaugural. Apenas a continuidade natural de um dia que já vinha sendo conduzido por mãos invisíveis. Acordar, vestir-se, alinhar-se. O corpo pequeno obedecia antes que o pensamento tentasse compreender. Isso também fazia parte. O cubo ensinava primeiro com o corpo. A criança sentou onde fazia sentido sentar. Não porque alguém mandasse, ninguém precisou levantar a voz, mas porque o espaço já havia decidido onde cada corpo se encaixava melhor. Havia lugares onde se podia sentar e lugares onde isso pareceria inadequado, ainda que ninguém explicasse por quê. O cubo era especialista nesse tipo de ensino, fazia o erro parecer feio antes mesmo de parecer proibido. Do lado de fora, São Paulo seguia seu ritmo impaciente. Ônibus, sirenes, conversas atravessadas, vidas que não se encaixavam perfeitamente em lugar nenhum. Mas ali dentro, tudo tinha medida. Até o tempo. A criança não sentia medo. Também não sentia curiosidade no sentido pleno da palavra. O que sentia era algo mais sutil, uma atenção sem objeto, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ainda não tivesse aprendido a se chamar espera. Havia outras crianças, muitas, corpos pequenos, roupas parecidas, mochilas do mesmo tamanho. O cubo gostava de repetições. Elas facilitavam o cálculo. Alguém falou à frente. Falava com clareza, com frases bem fechadas, com começo, meio e fim. Falava sobre coisas importantes. Falava de maneira correta. O tom era o mesmo que se usa para explicar o mundo a alguém que ainda não tem permissão para discordar. A criança ouviu, não porque concordasse, não porque discordasse. Ouviu porque o cubo recompensava quem ouvia bem. O prêmio não vinha em forma de elogio explícito, mas de algo mais eficiente, pertencimento. Quem ouvia bem passava a existir melhor ali dentro.
Foi nesse momento, e isso só se entende muito depois, que algo começou a ser esquecido. Não um objeto, não uma lembrança clara, mas uma possibilidade. A criança não tinha palavras para isso, nem imagens, apenas uma sensação muito leve, quase imperceptível, de que algo dentro dela não estava sendo chamado pelo nome correto. Mas como não havia dor, o corpo seguiu. O corpo sempre segue quando não há dor. O cubo não esmagava, ele organizava. Organizava o olhar, indicando para onde olhar. Organizava o ouvido, decidindo o que merecia ser escutado. Organizava o desejo, ensinando quais perguntas valiam a pena e quais apenas atrapalhavam. Havia um objeto esquecido em algum ponto desse processo. Não caiu no chão, não foi deixado sobre uma mesa. Não estava perdido no sentido comum da palavra. Ele simplesmente deixara de ser necessário. Talvez fosse algo pequeno, talvez algo sem nome, talvez algo que não combinasse com a geometria do lugar. O cubo não rejeitava explicitamente o que não servia. Ele fazia melhor, tornava irrelevante. A criança olhou para frente, depois para o lado, depois para as próprias mãos. Mãos limpas, unhas cortadas, dedos que aprendiam a segurar o lápis do jeito correto. O cubo gostava muito do jeito correto. Em algum ponto do espaço, havia uma porta. Não chamava a atenção, não era grande, não estava trancada. Era apenas uma porta comum, integrada à arquitetura, com dobradiças silenciosas e uma maçaneta que refletia a luz de forma discreta. Quem passava por ela raramente se perguntava o que havia do outro lado. Não porque fosse proibido, mas porque não parecia relevante. A criança a viu. Não olhou fixamente, não parou, apenas registrou sua existência, como se o corpo soubesse algo que o pensamento ainda não precisava saber. A porta estava ali, isso bastava. Ninguém falou sobre ela, ninguém explicou sua função, ela não fazia parte da lição. O cubo funcionava melhor assim, quando certas coisas existiam sem explicação. A criança respirou fundo, sem perceber. Um gesto automático, quase um ajuste interno. O ar ali dentro tinha sempre o mesmo cheiro. Um cheiro neutro, correto, sem história. Se alguém perguntasse, e ninguém perguntava, seria possível dizer que tudo estava indo bem. E estava, mas o que estava indo bem não incluía tudo. A porta permaneceu aberta, por enquanto. E o cubo, satisfeito com a ordem recém-estabelecida, seguiu cumprindo sua função, preparar, alinhar, adaptar. Sem saber, como sempre, o que fazia com o infinito quando ele chegava em silêncio. Capítulo 2, o museu antes de abrir. O museu do Ipiranga ainda estava fechado. Do lado de fora, a fila se formava com a paciência tensa típica das manhãs paulistanas. Excursões escolares, professores contando cabeças, crianças com crachás pendurados no pescoço, pais que não entrariam, vendedores ambulantes ajustando o tom de voz conforme o humor da calçada. Tudo acontecia ao mesmo tempo, mas sem se misturar. O prédio permanecia imóvel. Era grande demais para parecer acolhedor. Não intimidava pelo tamanho, mas pela certeza. Um edifício que não precisava convencer ninguém de sua importância. Ele simplesmente estava ali, guardando o que já havia sido decidido como memória oficial. O jovem ainda não era jovem. Também já não era criança. Esse intervalo, onde ninguém sabe exatamente como chamar alguém, era seu lugar natural naquele momento. O corpo havia crescido, mas o mundo ainda insistia em tratá-lo como projeto. Projeto de aluno, de cidadão, de futuro. Ele observava. Não com curiosidade explícita, mas com uma atenção treinada. Aprendera cedo que observar sem comentar era uma forma eficiente de permanecer incluído. O cubo ensinara isso muito bem. O museu abriria em poucos minutos. As portas altas, ainda fechadas, refletiam a luz da manhã de um jeito particular. Não era brilho, era presença, o tipo de superfície que devolve a imagem sem permitir aproximação. Vidro grosso, madeira antiga, ferro que já havia decidido seu papel há muito tempo. Alguém atrás dele comentou algo sobre história. Outro corrigiu uma data.
Um terceiro riu, como se rir fosse uma forma de mostrar que sabia que aquilo tudo era importante, mas não a ponto de afetá-lo pessoalmente. O jovem ouviu, não interferiu, não concordou, não discordou, reconheceu ali um padrão familiar, as palavras certas circulando para garantir que todos estivessem no lugar certo, pensando do jeito certo, no momento certo. O museu, antes mesmo de abrir, já funcionava. Funcionava como o cubo, organizando expectativas, determinando o que seria visto, preparando o visitante para aceitar uma narrativa que começava antes da entrada. O jovem sentiu algo próximo a um incômodo leve. Não era ansiedade, não era tédio, era a sensação de que aquele espaço, tão sólido, tão respeitado, não estava exatamente interessado nele. Estava interessado em algo maior, a manutenção de uma coerência. Ele ajustou a mochila no ombro. Um gesto simples, quase automático. Dentro dela, carregava objetos comuns, caderno, caneta, celular. Nada que chamasse atenção, nada que destoasse, nada que denunciasse excesso. Um professor passou distribuindo orientações finais. Voz firme, prática, sem espaço para desvios. Falou sobre comportamento, sobre silêncio, sobre respeito. Falou como quem repete algo que já foi dito muitas vezes, confiando que a repetição cumpre sua função. O jovem assentiu com a cabeça, junto com os outros. Nesse momento, algo lhe ocorreu, não como pensamento formulado, mas como imagem fugaz. Uma sala. Não aquela em que estava prestes a entrar, mas outra, mais antiga, mais neutra, com paredes claras demais e um chão que devolvia o som dos passos com precisão excessiva. A imagem veio e foi embora rápido demais para ser chamada de lembrança. Restou apenas a sensação conhecida de ajuste. As portas do museu começaram a se mover. O som foi baixo, controlado, respeitoso com o peso da história que carregavam. Não houve ranger, nem impacto. Apenas o deslocamento lento de algo que se abre porque chegou o momento correto de se abrir. O jovem levantou o olhar. Por um instante, curto demais para ser notado por quem estivesse observando de fora, ele pensou em portas de modo geral. Em como elas nunca se explicam. Apenas permitem ou impedem a passagem. A fila avançou. O museu abriu. E o sistema, satisfeito, conduziu todos para dentro. A porta ainda não se fechou. Capítulo 3, A criança que não pergunta. Dentro do museu, o ar era diferente. Não mais limpo, nem mais pesado, apenas filtrado. Como se o ambiente tivesse aprendido, ao longo dos anos, a manter fora qualquer coisa que não soubesse exatamente como se comportar ali dentro. O jovem sentiu isso logo nos primeiros passos. O corpo respondeu antes do pensamento, ajustando o ritmo, o volume da respiração, a postura. As salas se sucediam com uma lógica silenciosa. Quadros, vitrines, placas explicativas. Tudo estava no lugar certo, com a distância correta entre uma peça e outra. Havia uma ordem que não precisava ser imposta porque já estava incorporada na forma como o espaço se oferecia ao visitante. O grupo caminhava junto. Não porque alguém tivesse pedido, mas porque era mais fácil assim. O fluxo conduzia, os corredores afinavam, as paredes sugeriam o sentido do movimento. O museu não empurrava, ele orientava. O jovem lia os textos nas paredes com atenção suficiente para não parecer desinteressado. Aprendera esse equilíbrio cedo, ler sem se envolver demais, absorver sem questionar. O cubo valorizava esse tipo de leitura. Ela mantinha tudo funcionando. Uma vitrine chamou sua atenção por alguns segundos a mais. Não pelo objeto em si, uma peça antiga, cuidadosamente preservada, mas pela legenda. As palavras estavam escolhidas com precisão, como se tivessem sido medidas antes de serem colocadas ali. Nada sobrava, nada faltava. Era uma explicação completa, fechada, confortável. Ele percebeu algo curioso, não sentia vontade de perguntar nada. Não porque tivesse entendido tudo, mas porque a própria explicação parecia ter antecipado qualquer possível pergunta. O texto não deixava brechas. Era esse, talvez, seu maior mérito.
A criança que ele fora, aquela que um dia entrara em um espaço geométrico demais para o infinito que carregava, já não perguntava. Não porque tivesse aprendido tudo, mas porque aprendera quando perguntar não era necessário. O jovem seguiu andando. Outras pessoas comentavam as exposições. Algumas repetiam frases que haviam acabado de ler, como se falar em voz alta fosse uma forma de confirmar que estavam absorvendo corretamente o conteúdo. Outras faziam piadas rápidas, aliviando o peso da solenidade sem realmente confrontá-la. Tudo isso era permitido. O cubo sempre permitia pequenas variações, desde que não ameaçassem a estrutura. Em uma das salas, havia uma porta lateral. Não fazia parte do percurso principal. Não estava sinalizada com destaque. Apenas uma porta comum, fechada, integrada à parede de forma quase discreta demais para um edifício daquele porte. O jovem a viu, e, pela primeira vez desde que entrara no museu, sentiu algo que se aproximava de uma pergunta. Não chegou a formulá-la, não pensou, o que há ali? Pensou apenas que aquela porta não parecia ter sido feita para ser vista. Estava ali mais por necessidade arquitetônica do que por convite. Ele desviou o olhar, seguiu o grupo. O museu continuava oferecendo respostas para perguntas que ninguém fazia. Datas, nomes, eventos, causas e consequências. Tudo organizado para produzir uma sensação estável de compreensão. Era possível sair dali acreditando que o mundo fazia sentido. O jovem percebeu isso com uma clareza incômoda. Não como crítica, mas como constatação. O museu não mentia. Ele apenas escolhia. Escolhia o que merecia ser lembrado. Escolhia o que podia ser esquecido. Escolhia o que devia permanecer fora de alcance. A criança que não perguntava havia aprendido bem. E o cubo, satisfeito com o silêncio bem comportado, continuava seu trabalho. A porta lateral permaneceu fechada. E ninguém sentiu falta dela. Capítulo 4 – Tentativa de pertencimento. Do lado de fora do museu, o mundo retomava seu volume habitual. A rua não pedia silêncio. Pedia passagem. Pessoas se cruzavam sem se olhar, cada uma carregando sua urgência particular, como se o tempo tivesse sido dividido em pequenas dívidas pessoais. O jovem atravessou o portão junto com o grupo, mas já não caminhava exatamente com ele. Não se afastou, apenas desacelerou por dentro. Havia aprendido que pertencer não exigia entusiasmo. Exigia ajuste, ajustar o passo, o tom de voz, a expectativa. Ajustar, sobretudo, o que se espera de si mesmo. O cubo ensinara isso cedo, quem se ajusta dura mais. Ele seguiu com os outros até o ônibus da excursão. Entrou, sentou, olhou pela janela. A cidade passava em blocos, fachadas, muros, anúncios, pessoas em intervalos. Tudo parecia funcional, ainda que cansado. Alguém comentou algo sobre o museu. Outro respondeu com uma frase pronta. Riram no momento certo. O jovem participou, com um sorriso breve, calibrado. O suficiente para não parecer ausente. Não o bastante para se comprometer. Pertencer era isso, saber dosar. O celular vibrou no bolso. Uma mensagem em um grupo qualquer. Um convite, talvez. Um comentário sobre algo que estava acontecendo agora, em algum lugar onde ele deveria estar para continuar sendo considerado parte de alguma coisa. Ele leu sem responder. Não era recusa. Era adiamento. O ônibus arrancou. O som do motor abafou conversas soltas. A cidade se reorganizou em movimento. O jovem sentiu um cansaço específico, não físico, mas estrutural. O tipo de cansaço que vem de manter tudo em equilíbrio por tempo demais. Ele pensou, pela primeira vez de forma mais clara, em como as coisas se encaixavam. Escola, história, comportamento, expectativa. Nada parecia errado isoladamente. O problema, se é que havia um, surgia apenas quando tudo funcionava junto, sem falhas. Um sistema que não deixa frestas também não deixa ar. Ele lembrou, sem saber porquê, da porta lateral no museu. Não a imagem exata, mas a sensação que ela provocara. Algo fechado que não precisava estar fechado.
Algo fora do percurso que, ainda assim, insistia em existir. O jovem não transformou isso em pensamento elaborado. Não era o tipo de pessoa que fazia isso. Ainda não. Limitou-se a reconhecer a sensação e guardá-la num lugar interno que aprendera a usar para coisas que não sabiam se explicar. Chegaram ao destino seguinte. Desceram. Andaram. O dia continuou cumprindo sua função. Mais tarde, sozinho, ele entrou em casa. Largou a mochila no chão. Acendeu a luz. O gesto foi automático, mas algo nele registrou o momento. Luz sempre vinha antes da decisão. Depois dela, tudo parecia mais definido do que realmente era. Ele abriu a mochila para tirar o que não precisaria mais naquele dia. Entre os objetos comuns, algo escapou do fundo e caiu no chão. Não era importante, não era antigo, não tinha valor especial. Ainda assim, ele demorou um pouco mais do que o necessário para pegá-lo. Segurou o objeto na mão. Sentiu seu peso mínimo. Pensou em guardá-lo de volta. Pensou em deixá-lo ali. Pensou em nada, na verdade, apenas sentiu que aquela pequena interrupção não estava prevista. Ele guardou o objeto, fechou a mochila, apagou a luz. Do outro lado do dia, em algum ponto da cidade, portas continuavam abrindo e fechando conforme o esperado. E o jovem, sem perceber, ensaiava sua primeira tentativa real de pertencer. Não ao grupo, não ao sistema, mas aquilo que ainda não tinha nome. E por isso mesmo começava a existir. Capítulo 5, A Primeira Fenda. O dia seguinte começou como todos os outros. Não havia sinal algum de ruptura. Nenhuma mudança visível no ritmo da casa, no barulho da rua, no calendário que se acumulava na parede como uma contagem silenciosa de obrigações. O jovem acordou, vestiu-se, saiu. O corpo sabia o caminho antes mesmo que ele pensasse sobre isso. Era assim que o sistema preferia. No trajeto, observou rostos que não se olhavam. Cada pessoa parecia carregar uma versão privada do mundo, ajustada para caber no tempo curto entre um compromisso e outro. Ninguém parecia perdido, e, ainda assim, ninguém parecia exatamente presente. Ele chegou onde precisava chegar. Sentou-se, ouviu, anotou. As palavras vinham organizadas, como sempre. Explicações claras, objetivos definidos, avaliações previstas. Havia conforto nisso, um tipo de segurança que não exigia escolha, apenas continuidade. Mas algo não encaixava como antes. Não era rebeldia, não era crítica, era uma falha mínima na engrenagem interna. Um atraso imperceptível entre o que era dito e o modo como aquilo chegava até ele. Como se a informação percorresse o caminho correto, mas encontrasse, no final, um espaço que já não estava totalmente disponível. Ele percebeu que estava ouvindo como quem assiste a algo que já conhece o final. As perguntas que surgiam não pediam resposta. Pediam autorização para existir, e essa autorização não vinha. Em determinado momento, alguém fez uma pergunta em voz alta. Era pertinente, bem formulada, adequada ao contexto. Recebeu uma resposta completa, eficiente, elogiada. O ciclo se fechou com perfeição. O jovem sentiu um leve desconforto. Não com a pergunta, não com a resposta, com o fechamento. Era como se algo tivesse sido encerrado cedo demais. Como se a fenda que se abrira por um segundo tivesse sido imediatamente selada, antes que alguém pudesse perceber sua existência. Ele pensou, sem elaborar demais, que o cubo funcionava melhor quando não havia fissuras. Mais tarde, andando sozinho por um corredor qualquer, viu uma porta entreaberta. Não aquela do museu, outra, comum, anônima, um espaço que não fazia parte do trajeto principal, mas que não estava completamente isolado. A luz de dentro escapava em um ângulo estreito, suficiente apenas para indicar que havia algo além. Ele diminuiu o passo, não parou, não entrou. Mas, dessa vez, não desviou o olhar imediatamente. A fenda não estava na porta. Estava nele. Pela primeira vez, percebeu que o mundo não era apenas aquilo que se oferecia à frente. Havia coisas que não se apresentavam.
Não por proibição, mas por falta de demanda. E talvez, essa ideia surgiu rápida, quase indecente. Talvez a demanda precisasse partir de outro lugar. Ele seguiu andando, mas algo ficara para trás. Ou melhor, algo deixara de segui-lo automaticamente. A primeira fenda não fazia barulho. Não exigia decisão. Não prometia nada. Ela apenas existia. E isso já era suficiente para tornar o retorno impossível, ainda que ninguém tivesse avisado. Capítulo 6 – A linguagem correta. As palavras continuavam chegando. Chegavam em aulas, em conversas casuais, em mensagens rápidas no celular. Palavras funcionais, bem ajustadas ao que se esperava delas. Explicavam, resolviam, concluíam. Havia nelas uma eficiência que o jovem sempre admirara, mesmo sem perceber. Agora, algo começava a falhar. Não na compreensão, ele entendia tudo. Falhava no encaixe. Era como usar uma chave perfeita em uma fechadura que já não correspondia exatamente àquele formato. A chave entrava, girava, mas o gesto parecia vazio de consequência. Ele começou a notar o esforço coletivo para manter a linguagem no lugar certo. As pessoas falavam para confirmar posições. Falavam para sinalizar pertencimento. Falavam para evitar silêncios incômodos. Havia frases que encerravam assuntos com elegância. Outras que desviavam de temas perigosos com habilidade quase artística. Tudo isso era valorizado. Tudo isso era ensinado sem jamais ser nomeado como ensino. O jovem dominava essa língua. Sabia quando concordar. Sabia quando relativizar. Sabia quando ironizar levemente, sem ultrapassar o limite invisível do aceitável. Era competente nisso. Ainda assim, começou a sentir que algo nele não cabia mais naquele vocabulário. Em uma conversa qualquer, dessas que não deixam memória, alguém usou uma palavra grande demais para explicar algo pequeno. Foi elogiado por isso. O jovem sorriu, como se concordasse. Por dentro, porém, teve a sensação estranha de que aquela palavra havia esmagado o que tentava nomear. Não disse nada. Aprendera cedo que a linguagem correta não tolera interrupções estranhas. Ela se protege com naturalidade. Mais tarde, sozinho, tentou formular para si mesmo o que estava acontecendo. Não conseguiu. As palavras disponíveis eram insuficientes. Ou excessivas. Nunca exatas. Tudo o que tentava dizer para dentro soava como uma explicação que vinha pronta demais, como se já tivesse sido pensada por alguém antes dele. Ele desistiu. Nesse ponto, percebeu algo importante. Não era apenas o que se dizia, era quem dizia através das palavras. A linguagem não era neutra. Ela carregava consigo um modo de ver, de organizar, de concluir. Falava-se dentro de um sistema que não precisava ser defendido porque já estava incorporado na própria estrutura da fala. O cubo também falava. Falava através de conceitos. Falava através de categorias. Falava através de explicações que não deixavam restos. O jovem começou a experimentar o silêncio. Não como oposição. Não como protesto. Como espaço. Descobriu que, quando não falava, algo se movia por dentro com mais liberdade. Pensamentos sem forma definida. Imagens que não pediam tradução imediata. Sensações que não exigiam resposta. Era desconfortável. E, paradoxalmente, mais verdadeiro. Em um desses silêncios, lembrou-se novamente da porta. Não como objeto, como ideia. Uma passagem que não precisava ser atravessada para já alterar o modo de estar no espaço. Bastava saber que ela existia para que o percurso principal deixasse de ser absoluto. A linguagem correta não tinha lugar para portas assim. Ela preferia paredes bem definidas. O jovem continuou falando quando necessário. Continuou usando as palavras certas nos momentos certos. Ninguém percebeu mudança alguma. Era essa, afinal, a marca de um sistema bem-sucedido: permitir pequenas fissuras internas sem que nada se altere por fora. Mas algo já havia mudado. Ele aprendera que nem tudo o que importa pode ser dito. E que insistir em dizer pode ser uma forma elegante de perder. A linguagem seguia funcionando. O cubo seguia íntegro.
E, entre uma frase e outra, crescia um espaço silencioso, onde algo começava, finalmente, a respirar. Capítulo 7 – A rebeldia sem nome. A mudança não veio como confronto. Não houve grito, nem gesto teatral, nem ruptura visível. Se alguém perguntasse, o jovem diria, com honestidade, que estava tudo normal. E, de fato, estava. Era justamente isso que o incomodava. Ele continuava estudando, trabalhando, circulando pela cidade com a mesma eficiência silenciosa. Pegava metrô, atravessava ruas cheias, esperava em filas sem reclamar. O sistema reconhecia nele um bom funcionamento, um elemento estável, mas algo nele já não obedecia ao mesmo ritmo. A rebeldia começou como um atraso interno, não de horários, de adesão. Ele percebia que reagia às coisas com um leve descompasso. As explicações chegavam prontas demais. As opiniões, organizadas demais. As indignações coletivas vinham com manual de uso. Era esperado que ele escolhesse um lado. Não escolheu, era esperado que defendesse algo. Não defendeu, era esperado que se posicionasse. Ele observou. Isso começou a causar desconforto. Não explícito, sutil. As pessoas não gostam de quem não confirma o mapa que já conhecem. O jovem não negava o mapa, apenas parecia caminhar por ele como quem sabe que existe outro relevo invisível sob o asfalto. Em uma conversa, alguém comentou que não dá mais para ficar em cima do muro. Ele concordou com a cabeça, mas por dentro percebeu, não era muro. Era outra dimensão. A rebeldia dele não tinha slogan. Não tinha causa identificável, não produzia inimigos claros, era uma rebeldia sem linguagem adequada. E isso a tornava perigosa. Porque o sistema sabe lidar com oposição. Ele até precisa dela. O que ele não sabe administrar é a ausência de jogo. A recusa suave de participar da dança das certezas. O jovem começou a notar pequenos sinais. Convites que deixavam de chegar. Conversas que se encerravam rápido demais. Olhares que pediam confirmação, e não a recebiam. Nada agressivo, nada explícito. A exclusão começava como um ajuste fino. Ele não era rejeitado, era lentamente deslocado, como um objeto que continua na sala, mas já não está no centro da mesa. Nesse período, algo curioso aconteceu, o cubo começou a mostrar suas arestas. Antes, ele parecia perfeito, lógico, inevitável. Agora, surgiam ângulos duros. Contradições que não se resolviam com explicações melhores. O jovem não sentia raiva disso. Sentia clareza. Percebeu que a rebeldia verdadeira não nasce do ódio ao sistema, mas da incapacidade de caber nele sem se reduzir. E que, quando alguém se recusa a diminuir, o sistema chama isso de problema. Ou de imaturidade, ou de alienação. Ele aceitou todos esses rótulos em silêncio. Não porque concordasse, mas porque nenhum deles o tocava de fato. Em uma noite comum, dessas que não prometem nada, ele voltou a pensar na porta. Não como símbolo heróico, mas como necessidade funcional. Uma saída não para fugir, mas para continuar respirando. Ainda não era o momento de atravessá-la. Mas já estava claro, permanecer indefinidamente dentro do cubo exigiria um preço que ele não estava disposto a pagar. A rebeldia sem nome amadurecia. Não como gesto, como estado. E, quando isso acontece, algo essencial se desloca. A pessoa deixa de pedir permissão interior para existir. O sistema ainda não percebeu completamente, mas percebeu o suficiente para começar a fechar certos espaços. A porta continuava ali, aberta, silenciosa, ainda não fechada. Capítulo 8 – A exclusão necessária. Ele não foi chamado, não houve comunicado formal, nem aviso explícito de que algo estava prestes a mudar. Apenas percebeu, aos poucos, que certos convites deixaram de chegar. Certas reuniões passaram a acontecer sem ele. Certas decisões já vinham prontas. Nada disso era hostil. Era eficiente. O sistema não expulsava. Ele otimizava. E otimizar significava reduzir o que não se encaixava perfeitamente nos seus critérios de funcionamento.
Ele continuava presente fisicamente, cumpria horários, respondia quando perguntado, executava tarefas, mas algo no eixo invisível da estrutura havia se deslocado. Não era rejeição, era reposicionamento. Ele passara a ser excedente ao cálculo. Não inútil, não indesejado, apenas desnecessário para a equação atual. Essa constatação não veio como choque. Veio como silêncio, um silêncio administrativo, sem drama, sem conflito, sem vilões. O tipo de silêncio que só existe em sistemas maduros, onde tudo já foi previsto, exceto o que não cabe em previsão alguma. Ele tentou ajustar-se, reduziu perguntas, refinou gestos, tornou-se mais preciso nas palavras. O cubo ensinara bem como fazer isso. Mas agora, quanto mais se ajustava, mais percebia que o problema não estava na forma. Estava na origem do movimento. Havia algo nele que não buscava apenas funcionar. E isso, curiosamente, era o que o tornava inadequado. O sistema não punha esse excesso. Apenas não sabia o que fazer com ele. Como um dado que não invalida a planilha, mas também não é utilizado em nenhuma projeção. Foi então que a porta voltou a aparecer. Não como lembrança de infância. Não como símbolo carregado de sentido. Apenas como presença concreta, cotidiana, integrada ao espaço como sempre estivera. A mesma porta, as mesmas dobradiças silenciosas, a mesma maçaneta discreta, mas algo havia mudado, não na porta, nele. Ele percebeu que, ao passar por certos corredores, o corpo desacelerava ligeiramente. Que o olhar, antes treinado para seguir adiante, agora desviava com mais frequência. Não era curiosidade, era reconhecimento de limite. A porta agora respondia, não se abria sozinha, não convidava, não prometia, mas respondia àquilo que já não cabia no sistema. Ele não a atravessou, ainda não. Compreendeu, com uma clareza quase tranquila, que a exclusão não era um erro. Era uma condição. O sistema precisava permanecer íntegro. E ele, para continuar inteiro, precisaria sair do cálculo. Essa compreensão não trouxe alívio, nem angústia, trouxe precisão. Ele entendeu que nem todo afastamento é perda. Que as separações que não rompem, preparam. A porta permaneceu ali, aberta ao que não pode ser administrado, disponível ao que não se deixa organizar, silenciosa diante do infinito que começa a se mover. E o sistema, fiel à sua natureza, seguiu funcionando perfeitamente. Sem perceber, como sempre, que aquilo que exclui hoje, continua existindo fora do cálculo. Capítulo 9, o fora. Do lado de fora, nada parecia diferente. A cidade seguia funcionando com a mesma precisão imperfeita de sempre. Semáforos abrindo e fechando, gente atravessando fora da faixa, lojas levantando as portas metálicas como pálpebras cansadas. São Paulo não percebe quando alguém sai do cálculo. Ela continua. O jovem também continuava. Acordava cedo, cumpria compromissos, circulava pelos mesmos trajetos. O corpo ainda conhecia os horários, os atalhos, as regras implícitas. Tudo isso permanecia disponível. O que não permanecia era a sensação de estar dentro. Não havia expulsão visível. Havia uma ausência de encaixe. Ele percebeu isso nos detalhes pequenos, aqueles que antes passavam despercebidos. Conversas que começavam já no meio, como se ele tivesse perdido a primeira frase. Decisões tomadas sem consulta, expectativas nunca ditas, mas sempre cobradas. O fora não era um lugar geográfico, era um estado funcional. Ele estava apto para tudo, e chamado para quase nada. No trabalho, executava bem. Era elogiado pela eficiência discreta, pela ausência de conflito, pela capacidade de resolver sem criar ruído. Qualidades apreciadas em quem não se espera que permaneça por muito tempo no centro. Nos encontros sociais, surgia como presença correta. Nem excessiva, nem marcante. Alguém de quem se lembra depois, quando a conversa já acabou. Ele percebia isso sem ressentimento. Apenas registrava. O sistema não o atacava. O sistema o contornava.
Em certos momentos, sentia vontade de perguntar onde havia errado. Em outros, compreendia com nitidez incômoda que não se tratava de erro. Era incompatibilidade de finalidade. Ele buscava algo que não estava previsto em nenhuma agenda. À noite, caminhava mais. Andar pela cidade sem objetivo tornou-se um hábito recente. Não por rebeldia, mas por necessidade. O movimento ajudava a sustentar um equilíbrio mínimo entre o que ainda funcionava e o que já não aceitava funcionar do mesmo modo. Vitrines exibiam promessas claras: sucesso, pertencimento, felicidade organizada em parcelas. Ele as observava como quem olha um idioma que já falou fluentemente, mas que agora soa excessivamente literal. Em uma esquina qualquer, parou diante de uma porta de vidro. Um prédio comum, nada simbólico demais, apenas uma entrada que separava dentro e fora com a honestidade brutal da arquitetura urbana. Ele não entrou, sorriu, quase sem perceber. Não por ironia, por reconhecimento. Já não se tratava de atravessar portas. Tratava-se de saber quando não atravessá-las. O fora ensinava isso, sem aulas, sem linguagem correta, sem pertencimento imediato. Ali, ninguém explicava o mundo. Ninguém organizava o sentido. As coisas simplesmente aconteciam, e exigiam do sujeito algo que o cubo jamais exigira: responsabilidade pelo próprio eixo. Isso cansava, mas também abria espaço. O jovem começou a perceber algo que antes parecia impossível: o fora não era vazio. Era indeterminado, e a diferença entre essas duas coisas mudava tudo. Não havia ainda direção, não havia ainda resposta. Havia apenas uma constatação silenciosa, que se repetia com insistência calma. Fora do cálculo, algo continuava se movendo. E, pela primeira vez, esse movimento não pedia autorização para existir. Ele passou a reconhecer outros como ele. Não porque se parecessem externamente, mas por um tipo específico de deslocamento no olhar. Pessoas que participavam sem aderir completamente. Que sabiam responder, mas não se confundiam com a resposta. Que estavam ali, e, ao mesmo tempo, um passo fora. Não formavam grupo, não se reconheciam mutuamente, e talvez por isso mesmo fossem numerosos. O fora não cria comunidade automática. Cria solidão lúcida. Em alguns dias, isso pesava. Havia momentos em que o jovem desejava, honestamente, voltar ao conforto do encaixe. Não ao cubo inteiro, isso já não era possível, mas a alguma forma intermediária de pertencimento. Um lugar onde não fosse preciso sustentar o próprio eixo o tempo todo. Ele tentava, aceitava convites, participava de conversas, ensaiava opiniões aceitáveis, funcionava por algumas horas, às vezes por dias. Depois, sem aviso, a mesma sensação retornava, a de estar ocupando um espaço provisório, emprestado, que não lhe pedia presença real, apenas desempenho. Era aí que o corpo reagia primeiro. Cansaço sem causa física, irritação leve com coisas neutras, um desejo estranho de silêncio em meio ao barulho. O fora também se manifestava assim, como um limite orgânico. Numa tarde qualquer, sentado em um café quase vazio, ele observou pessoas entrando e saindo. Pedidos feitos com pressa, conversas interrompidas por notificações, risos que terminavam rápido demais. Tudo parecia legítimo, e ainda assim insuficiente. Ele percebeu algo simples, quase óbvio, e por isso mesmo perturbador. Ninguém parecia realmente esperar nada. Tudo era resposta imediata, estímulo seguido de reação, demanda seguida de execução. O tempo havia se tornado uma superfície lisa, sem fendas. O fora devolvia as fendas. Não como promessa espiritual, como atraso, como intervalo, como falha produtiva. Ele começou a valorizar esses intervalos. Pequenos atrasos em responder mensagens. Caminhos mais longos para chegar aos mesmos lugares. Decisões adiadas não por medo, mas por recusa em concluir cedo demais. O sistema chama isso de improdutividade. O fora chama de respiração. Em uma dessas caminhadas, passou novamente por um prédio conhecido. Não um museu, não a escola. Outro.
comum, funcional, uma arquitetura que não pretendia significar nada além de seu uso. A porta estava fechada, nada de especial nisso. Ainda assim, ele parou por um segundo a mais do que o necessário. Não por desejo de entrar, mas porque percebeu algo novo, já não sentia urgência em atravessar. A porta perdera o poder de promessa. E isso era novo. Até então, o fora havia sido definido por negação, não pertencer, não aderir, não se encaixar. Agora, algo diferente começava a se esboçar, ainda sem forma clara. Não era oposição ao sistema. Não era fuga. Era uma escuta. Escuta de algo que ainda não tinha linguagem. Algo que não se apresentava como ideia, causa ou projeto. Algo que exigia tempo e, sobretudo, espaço interno. O fora, ele percebeu, não era o destino. Era a anticâmara. E toda anticâmara existe para preparar um encontro. Não com o mundo, mas com aquilo que o mundo não pode oferecer pronto. Ele seguiu andando, sem saber ainda o que viria depois. Mas com uma certeza silenciosa, cada vez mais estável. Voltar ao cálculo já não era uma opção. À medida que os dias avançavam, o fora deixava de ser apenas ausência de lugar e começava a ganhar textura própria. Não conforto, textura. Um modo distinto de existir no tempo, mais lento, mais poroso, menos eficiente. Ele começou a perceber isso na relação com o próprio pensamento. Antes, pensar era organizar, resolver, chegar a uma conclusão aceitável. Agora, os pensamentos vinham como fragmentos. Não pediam ordem imediata, permaneciam abertos por mais tempo do que o hábito recomendava. No início, isso o inquietava. Depois, cansava. Por fim, começou a confiar. Confiar não no conteúdo dos pensamentos, mas no processo. No fato de que nem tudo precisa ser decidido para ser verdadeiro. O fora ensinava isso sem palavras, como um clima interno que se impõe aos poucos. Havia dias bons, havia dias áridos. Nos dias áridos, sentia-se excessivamente visível e invisível ao mesmo tempo. Visível porque já não se escondia totalmente atrás de funções. Invisível porque ninguém parecia precisar realmente de sua presença. Essa combinação produzia um silêncio denso, difícil de explicar. Ele não o combatia mais. Aprendera que resistir ao fora era uma forma disfarçada de pedir para voltar ao cálculo. E isso já não fazia sentido. Em um desses dias, encontrou alguém. Nada extraordinário, nenhuma cena marcada, nenhuma aura especial. Foi um encontro lateral, quase acidental. Uma conversa breve, iniciada por algo prático. Um comentário simples, uma resposta que não parecia ensaiada. O que chamou sua atenção não foi o conteúdo da fala, mas o intervalo entre uma frase e outra. Um pequeno espaço onde nenhum dos dois parecia apressado em preencher o silêncio. Aquilo era raro. Conversaram pouco. Separaram-se sem promessas, sem troca de contatos, sem expectativa de continuidade. Ainda assim, algo havia acontecido. Não no plano social, mas em outro, mais discreto. Ele sentiu que o fora não era solitário por natureza. Era apenas não organizado. Existiam outros ali, muitos, mas não se reconheciam por sinais externos. Reconheciam-se, quando muito, pela capacidade de sustentar o intervalo sem desconforto. Isso mudou algo. Não trouxe esperança. Trouxe direção difusa. O fora deixava de ser apenas o lugar de quem saiu do sistema e começava a se revelar como um espaço onde algo novo poderia, eventualmente, se formar. Não como estrutura pronta, mas como possibilidade viva. À noite, ao chegar em casa, ele acendeu a luz, e percebeu, com surpresa, que esse gesto já não vinha carregado do mesmo automatismo de antes. A luz não organizava mais tudo sozinha. Iluminava, sim, mas deixava sombras intactas. E isso era aceitável. Ele sentou-se, não para pensar, nem para decidir, apenas para estar. O corpo encontrou uma posição que não respondia a nenhuma exigência externa. Um repouso sem função. Foi então que algo muito sutil aconteceu. Não uma ideia, não uma imagem, uma inclinação interna.
Como se, pela primeira vez, algo nele estivesse pronto para pedir, ainda sem saber exatamente o que. O fora começava a cumprir sua função mais profunda. Preparar o desejo. E isso, ele sentiu com uma clareza silenciosa, não poderia acontecer dentro de nenhum sistema fechado. Ainda não era oração, ainda não era pedido, mas já não era apenas espera. E quando isso acontece, mesmo sem sinais visíveis, algo essencial começa a se mover em direção à porta. Não para atravessá-la, mas para reconhecê-la como necessária. O fora não oferecia garantias. Não havia mapas, nem sequências claras de passos. O que existia era um tipo diferente de orientação, não externa, não normativa. Algo semelhante a um campo fraco, mas persistente, que puxava o interior para um eixo ainda indefinido. Ele começou a perceber isso nas pequenas decisões. Não nas grandes, essas continuavam raras, mas nas mínimas, o caminho escolhido sem motivo claro, o horário alterado sem justificativa, a recusa suave de um compromisso que antes teria aceitado por inércia. Nada parecia heróico, nada parecia definitivo. Ainda assim, cada gesto carregava uma consequência silenciosa, afastava-o um pouco mais do centro previsível. O fora não exigia coragem. Exigia tolerância ao não saber. Havia momentos em que sentia falta da clareza anterior, da sensação de estar no lugar certo, mesmo quando esse lugar o apertava. O sistema oferecia isso, um encaixe reconhecível. O fora oferecia apenas coerência interna, e isso, descobriu, é mais difícil de sustentar. Em um desses momentos, ele quase voltou atrás. Não por medo, mas por cansaço. O cansaço de quem percebe que não há retorno confortável, apenas regressos disfarçados. Pensou em reaproximar-se, ajustar o discurso, recuperar a utilidade perdida. O sistema aceitaria. Ele sempre aceita quem aprende a se reduzir com elegância. A ideia passou, não como tentação dramática, mas como hipótese lógica. Foi descartada do mesmo modo, por inadequação. Já não correspondia ao que se movia dentro dele. O fora começava a produzir um efeito inesperado, tornava visível o que antes era automático. Cada gesto revelava sua origem. Cada palavra denunciava sua intenção. Já não era possível falar apenas para funcionar. Isso trouxe uma espécie de solidão específica. Não a solidão de quem está isolado, mas a de quem não pode mais se misturar sem sentir a fricção. Ele estava entre pessoas, mas não dentro das mesmas camadas. O contato existia, a coincidência, não. Curiosamente, isso não o endureceu. Ao contrário, tornou-o mais atento. Começou a escutar melhor, não para responder, mas para perceber onde a fala se apoiava. Onde vinha carregada de medo, de desejo de pertencimento, de necessidade de controle. Não julgava, reconhecia. Era como se o cubo ainda existisse, porque existia, mas agora fosse visto de fora, em perspectiva. Um objeto funcional, eficiente, limitado. Importante para quem precisa dele. Insuficiente para quem já o atravessou por dentro. Ele compreendeu algo essencial: o fora não é o oposto do sistema. É o limite dele, e todo limite, quando reconhecido, altera a relação com o todo. Numa manhã qualquer, ao atravessar a cidade, ele parou diante de uma porta comum. Não aquela do museu, outra, fechada, sem marcação especial, um acesso secundário que ninguém parecia notar. Não fez nada, não se aproximou, não tocou, apenas ficou ali por alguns segundos a mais do que o normal. E nesses segundos, percebeu que algo nele já não perguntava se atravessaria, mas quando. Não por impulso, mas por maturação. Como um fruto que não cai por vontade própria, mas por completar um ciclo interno. O fora tinha feito o que precisava fazer. Não o libertara, não o salvara, apenas o tornara apto a desejar algo que não cabe no cálculo. E quando o desejo muda de qualidade, o mundo, mesmo sem saber, começa a responder de outro modo. Ainda não havia travessia. Ainda não havia fechamento, mas o eixo estava deslocado.
E isso, mais cedo ou mais tarde, exige consequência. O fora não se anunciava como mudança. Ele se acumulava. Não havia um instante claro em que se pudesse dizer, agora estou fora. O que havia era uma sequência de pequenos desalinhamentos que, somados, produziam uma distância irreversível. O jovem percebeu isso quando tentou explicar a alguém o que estava vivendo, e falhou. Não por falta de palavras, mas porque qualquer palavra disponível o recolocava dentro de uma moldura que já não servia. Ele desistiu da explicação no meio da frase. Sorriu, mudou de assunto. Esse gesto simples selou algo importante, não era mais necessário ser compreendido imediatamente. O fora permitia esse luxo estranho, o de não coincidir com o entendimento alheio sem sentir culpa. O dia seguiu. Trabalhos foram feitos, obrigações cumpridas, nada externo denunciava a transformação em curso. Mas, por dentro, ele começava a distinguir entre agir e responder. Antes, tudo era resposta, a expectativa, a demanda, ao cronograma invisível. Agora, surgiam ações que não pediam validação prévia. Pequenas, quase invisíveis. Ele percebeu que passara a escolher o silêncio não como defesa, mas como método. Ao calar, não se retraía, abria espaço. O silêncio funcionava como uma superfície nova onde algo podia, enfim, pousar sem ser imediatamente classificado. Foi nesse espaço que uma pergunta apareceu. Não formulada, não verbal, uma pressão suave, contínua, que não pedia solução, apenas atenção. Algo como, para que continuar exatamente assim? Não havia acusação nessa pergunta. Nem urgência, apenas presença. O fora tinha essa qualidade, não empurrava, sustentava. Em outra ocasião, reencontrou alguém do antigo círculo. Conversaram cordialmente, trocaram informações, riram em momentos adequados. Ao final, despediram-se com promessas vagas de manter contato. Ele soube, com clareza tranquila, que isso não aconteceria. Não por ruptura, por incompatibilidade de camadas. E isso não lhe causou tristeza. Causou precisão. Como quando se entende que dois objetos ocupam volumes distintos e não podem compartilhar o mesmo espaço sem deformação. A cidade continuava igual, os fluxos, intactos, as estruturas, firmes, mas ele já não caminhava exatamente por elas, caminhava entre elas. Nos interstícios, nos tempos mortos, nos espaços que não geram estatística. Descobriu que o fora habita justamente aí, onde o sistema não investe energia porque não vê retorno mensurável. Isso o tornou mais leve e mais responsável, porque fora do cálculo, não há desculpa estrutural. Não há, é assim que funciona. Cada gesto passa a carregar seu próprio peso. Cada escolha se revela como escolha. Ele não romantizou isso, não buscou pureza, não imaginou superioridade. Entendeu apenas que o fora não é refúgio, é exposição, e quem permanece ali por tempo suficiente começa a perceber algo ainda mais delicado: o fora não é um lugar fixo. É uma condição transitória entre dois modos de existir. Um deles ele já conhecia, o outro ainda não tinha nome. Mas algo, como uma dobra no ar, indicava que o encontro entre esses dois modos estava se aproximando. Não como evento, como necessidade, ele começou a perceber que o fora não cresce sozinho. Ele atrai, não pessoas, ao menos não de imediato, mas sinais. Pequenos deslocamentos no mundo que antes passavam despercebidos. Um olhar que demora meio segundo a mais. Uma frase interrompida antes do fim. Um silêncio compartilhado que não pede preenchimento. Nada disso formava comunidade, ainda, mas indicava ressonância. Ele passou a reconhecer esse tipo de encontro raro. Não há troca de ideias, nem alinhamento de posições. Há apenas um reconhecimento mútuo de que algo não está sendo dito, e não por falta de linguagem, mas por excesso de cuidado. Esses encontros não duravam, não precisavam durar. Cumpriam uma função precisa: confirmar que o fora não era um desvio individual, mas uma zona real da experiência humana. Pequena, instável, mas existente. Isso trouxe uma mudança sutil no modo como ele se percebia.
Antes, sentia-se deslocado em relação ao mundo. Agora, começava a sentir que o mundo estava deslocado em relação a algo mais profundo, algo que não se apresentava como alternativa organizada, mas como ausência estruturante. O sistema continua funcionando porque ignora isso. O fora existe porque não pode ser ignorado por quem o sente. Ele percebeu também que o fora não oferece narrativa pronta. Não há discurso que o legitime plenamente. Qualquer tentativa de transformá-lo em bandeira o dissolve. O fora não tolera a apropriação. Talvez por isso seja tão difícil permanecer nele. Em uma noite silenciosa, caminhando sem destino definido, ele parou novamente diante de uma porta. Desta vez, não pensou no que havia do outro lado. Pensou apenas no gesto, não o gesto de atravessar, mas o gesto de escolher não voltar ao mesmo ponto interno de antes. Era isso que o fora exigia, continuidade. Sem garantias. Ele percebeu então algo decisivo, e isso veio com uma clareza quase impessoal. O sistema não o estava mais expulsando. A exclusão já tinha cumprido seu papel. Agora, era ele quem precisava decidir se permaneceria fora por fidelidade ao que se movia dentro. Essa decisão não podia ser tomada em voz alta. Não podia ser anunciada. Não podia ser compartilhada como identidade. Era uma decisão sem testemunhas. Ele seguiu andando. A cidade, indiferente, oferecia seus ruídos habituais. Luzes, anúncios, pressa. Nada conspirava a favor dele. Nada conspirava contra. O fora não espera a cooperação do mundo. Mas, em meio a esse movimento indiferente, algo começou a se alinhar silenciosamente. Não um caminho, um eixo. E quando um eixo se forma, mesmo que invisível, ele começa a organizar tudo ao redor, não por força, mas por coerência. A porta ainda não se fechou. A travessia ainda não aconteceu. Mas o fora já deixara de ser apenas um intervalo. Ele começava a se tornar condição. Capítulo 10 – O atrito. O atrito não surgiu como conflito aberto. Não houve discussão decisiva, nem episódio que pudesse ser contado depois como ponto de virada. O que houve foi algo mais difícil de localizar, uma resistência crescente do mundo às pequenas escolhas que ele agora fazia sem pedir licença interior. O fora começara a tocar o real. Ele percebeu isso quando uma decisão simples, mudar a ordem de uma tarefa, recusar uma etapa considerada natural, atrasar deliberadamente um processo, gerou reações desproporcionais. Não agressivas, mas tensas. Olhares que perguntavam sem perguntar. Comentários que vinham carregados de correção disfarçada. Nada era dito diretamente, mas algo era exigido. O sistema não gosta de fricção silenciosa. Ele prefere oposição clara, porque sabe como reagir a ela. O atrito que ele sentia agora não tinha rosto, nem discurso. Era apenas a presença de alguém que já não respondia de forma previsível. Isso desorganiza. Ele continuava fazendo o que precisava ser feito. Não sabotava, não atrasava por descuido, não se colocava acima das regras. Apenas agia a partir de um eixo interno que não coincidia mais exatamente com o eixo funcional do ambiente. E isso era suficiente. Pequenos erros passaram a ser notados com mais atenção. Pequenas falhas, ampliadas. Pequenas ausências, interpretadas como sinais. Nada injusto isoladamente. Tudo perfeitamente justificável em conjunto. O jovem percebeu que estava sendo observado de outro modo. Não como problema explícito, mas como variável instável. Algo que exige monitoramento, ajuste, eventual correção. Ele reconheceu o padrão. O cubo não ataca de imediato. Ele primeiro mede. Esse reconhecimento não o assustou. Trouxe, curiosamente, uma calma nova. Era a confirmação de que o fora deixara de ser apenas experiência interna. Agora produzia efeitos mensuráveis. O atrito, entendeu, não é erro. É contato. Contato entre dois modos de organização que não compartilham o mesmo princípio. Um opera por cálculo e previsibilidade. O outro, por coerência interna e maturação silenciosa. Eles podem coexistir, mas não sem custo. Em um encontro casual, alguém lhe perguntou,
com cuidado excessivo, se estava tudo bem. A pergunta vinha carregada de subtexto. Não perguntava sobre seu estado. Perguntava sobre sua conformidade. Ele respondeu que sim, e era verdade, mas o sim já não servia ao mesmo propósito de antes. Não acalmou, não encerrou, apenas confirmou que algo não se encaixava perfeitamente na leitura esperada. O atrito se intensificou, não externamente, ainda, mas no modo como cada gesto passava a ser lido. Ele percebeu que já não tinha o benefício da neutralidade. A ausência de posição clara agora era interpretada como posição. Isso o colocou diante de uma escolha que não parecia escolha. Continuar fora implicava aceitar consequências que não seriam anunciadas com antecedência. Não haveria aviso formal, não haveria momento solene, haveria apenas a progressiva redução de espaço. Ele pensou, pela primeira vez, na possibilidade de perder algo concreto. Não status abstrato, não identidade simbólica, algo prático, um lugar, uma função, uma estabilidade mínima. A ideia não o paralisou. Também não o impulsionou. Ele a integrou. O fora não protege, ele expõe. E a exposição, quando sustentada, revela algo essencial, o que realmente importa quando o excesso começa a ser cortado. O jovem percebeu que estava pronto para perder certas coisas. Não por desprezo, mas por hierarquia interna. Essa constatação não o tornou mais duro. Tornou-o mais preciso. O atrito continuaria. Talvez aumentasse. Talvez produzisse uma ruptura mais visível adiante. Mas agora havia algo que não existia antes, uma assimetria irreversível. O sistema ainda o mídia a partir de seus critérios. Ele, porém, já não se mídia pelo sistema. E quando isso acontece, mesmo que nada mude por fora, o campo inteiro se desloca. A porta ainda não se fechou. Mas o som distante de mecanismos em movimento já podia ser percebido, não como ameaça, mas como consequência natural. Capítulo 11 – O peso do invisível. O que começou a pesar não foi o que ele fazia. Foi o que deixara de fazer sem anunciar. Não argumentava mais para convencer. Não se antecipava para evitar atritos. Não explicava em excesso para garantir compreensão. Essas ausências não eram vistas como escolhas conscientes. Eram sentidas como falhas sutis de adesão. O tipo de falha que não aparece em relatórios, mas altera o clima de um ambiente. O invisível começara a produzir massa. Ele percebeu isso na forma como os silêncios se tornaram mais longos quando ele entrava em uma sala. Não hostis, apenas densos, como se algo precisasse ser ajustado antes que a conversa pudesse continuar normalmente. O sistema detecta diferenças não pelo que se diz, mas pelo que deixa de circular. Antes, ele funcionava como superfície lisa. As ideias passavam por ele sem resistência. Agora, algo ficava retido. Não por bloqueio, mas por escolha de não devolver imediatamente o que era esperado. Esse pequeno atraso, quase imperceptível, gerava peso. As pessoas começavam a falar de outra maneira perto dele. Mais cautelosas, mais pedagógicas, como se estivessem lidando com alguém que precisava ser trazido de volta ao centro comum. Isso não o ofendia, o entristecia levemente, não por si, mas pela clareza que trazia. Ele via, com nitidez crescente, o esforço coletivo para manter o campo homogêneo. Não por maldade, por sobrevivência estrutural. Sistemas dependem de previsibilidade para não colapsar. O fora ameaça porque não promete retorno. Em um momento qualquer, banal demais para ser lembrado depois, ele sentiu o peso completo daquilo que carregava sem forma. Não era um conteúdo, não era uma ideia pronta. Era a responsabilidade de sustentar algo que ainda não tinha linguagem. O invisível exigia presença, e presença, quando não reconhecida, pesa mais. Ele começou a perceber sinais no próprio corpo. Uma tensão diferente, localizada não nos músculos, mas no ritmo. Como se estivesse sempre um segundo fora de compasso. Não atrasado, não adiantado, apenas desalinhado da batida principal. Esse desalinhamento produzia fadiga, não o cansaço comum do trabalho ou da rotina.
Um cansaço ontológico, o desgaste de existir em um campo que não oferece espelhamento adequado. Ainda assim, ele não desejava voltar. A ideia de ajustar-se novamente por completo lhe parecia agora mais pesada do que o custo de sustentar o fora. Havia ultrapassado um limiar silencioso. Não sabia quando, apenas reconhecia-o depois. O invisível, percebeu, não é leve. Ele cobra atenção contínua, cobra honestidade interna, cobra a renúncia a atalhos que facilitariam o convívio imediato. Mas também oferece algo raro, coerência. Não a coerência que se declara, a que se mantém mesmo quando ninguém observa. Ele entendeu, com uma clareza quase impessoal, que aquele peso não era punição. Era densidade, algo se tornava real dentro dele. E tudo o que se torna real passa a gravitar. O sistema sentia isso, mesmo sem nomear. O cubo reage à gravidade que não controla. Por enquanto, reagia com cautela, com medições, com tentativas de redistribuir o peso para que nada saísse do eixo conhecido. Mas o peso do invisível não se redistribui. Ele se acumula, e quando atinge determinado ponto, não quebra de imediato. Ele transforma o campo. A porta continuava ali, não mais como possibilidade distante, mas como única estrutura capaz de sustentar o que crescia fora do cálculo. Ainda não era atravessada, mas o invisível já não cabia inteiro do lado de dentro. Capítulo 12 – A falta de espelho. Ele percebeu a falta antes de compreender o motivo. Não havia mais retorno imediato entre o que sentia e o que o mundo devolvia. Antes, bastava ajustar o tom, alinhar o gesto, repetir a forma correta, e a resposta vinha. Um aceno, uma concordância, uma integração silenciosa. Agora, não. Ele falava, e as palavras voltavam alteradas, menores, como se tivessem atravessado um vidro grosso demais. Não eram rejeitadas, apenas não encontravam superfície onde se refletir por inteiro. Faltava espelho. O sistema funciona por espelhamento contínuo. Ele oferece modelos, respostas, validações rápidas. Quando alguém se move dentro do intervalo esperado, o reflexo é imediato. Isso produz sensação de realidade compartilhada. Produz segurança, mas o fora não reflete. Ele absorve. O jovem começou a sentir que suas experiências internas já não encontravam correspondência externa. Não porque fossem extraordinárias, mas porque não estavam organizadas segundo categorias disponíveis. Não havia rótulo pronto. Não havia discurso capaz de contê-las sem deformação. Isso produzia solidão. Não a solidão dramática, visível, cheia de gestos. Uma solidão limpa, estrutural. A solidão de quem existe sem confirmação contínua. Ele notou isso em situações simples. Contava algo, pequeno, cotidiano, e percebia que o outro escutava apenas até o ponto em que aquilo se tornava reconhecível. Depois, o interesse diminuía, o olhar buscava outra coisa, a conversa era suavemente redirecionada para terrenos mais estáveis. Nada era negado, nada era acolhido por inteiro. O espelho social devolvia apenas o que podia ser usado. O restante ficava suspenso. Ele começou a entender que o espelho não é neutro. Ele seleciona, reflete apenas o que mantém a forma comum. O que não coincide com a moldura parece distorção, e distorções são rapidamente corrigidas ou ignoradas. Sem espelho, algo estranho acontece. A pessoa precisa sustentar a própria imagem sem confirmação externa. Isso exige força, não força de vontade, força ontológica. Ele começou a se observar com mais cuidado. Não para se corrigir, mas para não se perder. Passou a reconhecer estados internos sem traduzi-los imediatamente em linguagem aceitável. Permitiu que permanecessem incompletos, ambíguos, ainda sem contorno. Esse exercício era desconfortável, mas necessário. Percebeu que o espelho sempre fora uma muleta invisível. Sem ele, a experiência se tornava mais crua, menos editada. Não havia aplauso, não havia reprovação clara, apenas existência em estado bruto. O cubo dependia de espelhos. O fora não.
Aos poucos, ele começou a aceitar que aquela falta não era um defeito do mundo, mas uma condição do caminho que escolhera, ainda que nunca tivesse formulado essa escolha em palavras. Sem espelho, não havia comparação imediata. Sem comparação, algo essencial emergia, responsabilidade direta por aquilo que se é. Isso não traz conforto, traz gravidade. Ele entendeu que, a partir dali, não poderia mais se apoiar em reflexos para saber quem era. Precisaria aprender a existir sem confirmação. A porta, agora, não era mais apenas passagem. Era o único lugar onde o espelho não era exigido. Do outro lado, não havia garantia de reconhecimento. Mas havia espaço suficiente para que algo se tornasse verdadeiro sem precisar parecer correto. E isso, embora ainda assustador, começava a se impor como necessidade. Capítulo 13 – O peso do próprio nome. O nome começou a pesar. Não no sentido social, ninguém o chamava de forma diferente, ninguém o pronunciava com estranhamento. O peso vinha de outro lugar. Do fato de que, pouco a pouco, ele deixava de funcionar como etiqueta e passava a exigir conteúdo. Antes, o nome servia para localização. Agora, exigia responsabilidade. Ele percebeu isso num momento banal. Alguém perguntou o que ele fazia. A pergunta era simples, rotineira, dessas que servem mais para organizar a conversa do que para conhecer alguém. Ele respondeu. A resposta estava correta, objetiva, perfeitamente aceitável. Mas, ao ouvi-la sair da própria boca, sentiu um deslocamento. Aquilo não o continha mais. Não era mentira, era insuficiência. O nome, associado àquela função, àquela descrição, parecia estreito demais para o que se movia por dentro. Pela primeira vez, ele entendeu que o nome também pode ser um cubo, uma forma útil, mas limitadora. O fora não pede nomes. Ele exige presença. Sem espelhos, sem rótulos, sem validação imediata, o jovem começou a sentir o peso de existir sem abreviações. Não podia mais se esconder atrás de funções, papéis ou narrativas prontas. Cada gesto precisava nascer de um lugar mais direto. Isso produzia cansaço, não físico, moral. Era mais fácil quando o sistema dizia quem ele era. Quando bastava ocupar o lugar designado e cumprir as expectativas mínimas. Fora do cálculo, cada escolha parecia carregar consequências mais densas, mesmo quando ninguém as via. Ele começou a notar algo inquietante. A ausência de nome produzia liberdade, mas também expunha. Sem nome fixo, ele podia mudar. Sem nome fixo, ele não podia se justificar. Não havia a quem culpar. Não havia onde se esconder. O nome, antes escudo, agora era chamado. E o que chamava não vinha de fora. Ele passou a falar menos de si. Não por estratégia, mas por honestidade. Qualquer definição soava provisória demais. Preferiu deixar espaços em branco a preencher com fórmulas gastas. Alguns interpretaram isso como confusão. Outros, como arrogância. Alguns simplesmente perderam o interesse. Tudo isso era previsível. O sistema gosta de nomes claros porque eles permitem circulação rápida. Quem não se deixa nomear desacelera o fluxo. E o fluxo não espera. Mas o jovem percebeu algo novo. Ao não responder imediatamente ao chamado do nome, algo dentro dele ganhava espessura. Uma identidade menos reativa, menos dependente. Não era ainda um eu sólido. Era um eixo, um ponto silencioso a partir do qual as coisas começavam a se ordenar de dentro para fora. A porta permanecia presente, não mais como saída emergencial, mas como condição permanente. Ele já estava, de certo modo, do lado de fora. Não completamente, não definitivamente, mas o retorno automático tornara-se impossível. O nome continuava sendo usado, mas já não definia, e, pela primeira vez, ele sentiu que poderia, um dia, responder à pergunta, quem é você, sem recorrer ao cubo. Não agora, ainda não, mas o peso do nome já não o esmagava. Começava, lentamente, a ensinar. Capítulo 14 – A mulher como limite. Ela não entrou como salvação.
Nem como resposta, nem como promessa. Entrou como limite. Ele a conheceu em um contexto comum, desses onde nada parece decisivos à primeira vista. Um encontro mediado por circunstâncias normais, amigos, trabalho, acaso. Nada simbólico demais para chamar a atenção. Nada carregado de destino. Era justamente isso que tornava tudo mais sério. Ela tinha uma presença que não se oferecia facilmente à interpretação. Falava com clareza, mas sem didatismo. Ouvia sem a ansiedade típica de quem precisa concordar ou discordar. Não parecia interessada em encaixá-lo rapidamente em nenhuma categoria. Isso o desarmou. No início, ele tentou aplicar o repertório aprendido. Ajustou o discurso, dosou silêncios, escolheu palavras com cuidado. Funcionou, como sempre funcionara. Mas, com ela, o efeito era curto. As frases retornavam a ele como perguntas não formuladas. Ela não confrontava. Ela não validava. Ela simplesmente não completava o circuito automático. O que se estabeleceu entre eles não foi fusão, mas fricção. Cada encontro revelava um limite novo. Não o limite imposto pelo sistema, esse ele conhecia bem, mas um limite vivo, relacional, que exigia presença real. Com ela, ele percebeu algo incômodo. O desejo de doar não se sustenta como ideal quando encontra o desejo de receber real do outro. Não como conceito, mas como demanda concreta, cotidiana, imperfeita. Ela queria coisas simples: tempo, atenção, coerência. Nada disso podia ser abstraído. Ele sentiu, pela primeira vez, o peso de uma relação que não podia ser resolvida por clareza intelectual nem por afastamento elegante. Não havia porta lateral ali. Não havia silêncio confortável. A mulher não funcionava como símbolo. Funcionava como espelho estrutural. Diante dela, o jovem percebeu o quanto sua saída do sistema ainda era parcial. Ele havia deixado o cubo institucional, mas mantinha intacto um cubo interno, o da autonomia idealizada, da distância segura, do controle silencioso. Ela tocava esse ponto sem intenção explícita. Não exigia que ele mudasse, mas não se adaptava a menos do que era. Isso criou tensão, não dramática, persistente. Ele começou a entender algo essencial: o desejo de doar, quando não encontra um outro real, permanece limpo demais. E o desejo de receber, quando não encontra resistência verdadeira, torna-se exigência vazia. Entre eles, nada se resolvia facilmente. E era justamente isso que tornava o vínculo impossível de descartar. Ela não era o oposto dele. Era o complemento que não se deixa idealizar. A relação trouxe à tona algo que o sistema jamais revelara com tanta precisão: a quebra não acontece apenas entre indivíduo e sociedade. Ela acontece, de forma mais aguda, entre dois que tentam se encontrar sem se reduzir. Ele percebeu que amar não era sair do cubo. Era aceitar que o cubo se reconstrói a dois, e que isso dói mais do que a solidão. A porta ainda existia. Mas agora, atravessá-la significaria deixar alguém para trás. E isso mudava tudo. Capítulo 15, o duplo cálculo. Ele acreditava que já havia saído do sistema, do cubo, do cálculo. Mas a presença dela revelou algo incômodo: existem saídas que apenas deslocam o centro, sem desmontar a estrutura. Antes, ele respondia apenas a si mesmo. Mesmo quando falava em doação, era um circuito fechado, elegante, coerente, espiritualmente aceitável. Um belo monólogo interior. O Criador, nesses casos, escuta, mas não responde. Ele espera algo mais interessante. Com ela, surgiu o duplo cálculo. Não o cálculo do sistema, eficiência, função, adequação. Mas o cálculo da relação, presença, ausência, impacto. Cada gesto dele agora produzia consequência fora de si. Cada silêncio era sentido. Cada afastamento tinha peso. Isso desorganizou. Ele percebeu que ainda usava a porta como solução silenciosa. Não para fugir fisicamente, mas para manter uma distância interna segura. Fora, elegante, espiritualizado, onde ninguém pode exigir demais. Ela não atravessava essa porta. Ela ficava.
E, ao ficar, expunha o quanto ele ainda negociava a entrega. Não havia acusações, nem cobranças diretas. Havia realidade. Ela perguntava coisas simples, quase ingênuas. Você está aqui agora? Quando você se cala, é cuidado ou é retirada? Isso que você chama de liberdade, inclui o outro? Perguntas assim não admitem resposta conceitual. Elas pedem estado. Ele começou a sentir algo novo, restrição verdadeira. Não a restrição do ego diante do sistema, mas a restrição do ego diante do outro. E isso, curiosamente, abriu espaço. Ele entendeu que o fora absoluto não existe quando há vínculo real. Sempre há um dentro compartilhado, mesmo que frágil, mesmo que provisório. A espiritualidade que não aceita esse risco permanece estéril. A mulher não o puxava para dentro de um novo cubo. Ela mostrava que a correção não acontece no isolamento, mas na fricção entre desejos diferentes. Ali, pela primeira vez, ele intuiu algo do que os cabalistas chamam de linha do meio. Não como conceito, como esforço diário, ceder sem se apagar, manter-se sem dominar, doar sem desaparecer, nada heróico, nada limpo, muito real. Ele percebeu que amar não é dissolver o ego, mas aprender a usá-lo para sustentar o outro. A porta continuava ali, mas agora não era solução. Era teste, porque sair, naquele ponto, seria fácil demais. E permanecer exigia algo que ele ainda estava aprendendo a construir, responsabilidade espiritual. Ele sorriu, meio cansado. Pensou consigo mesmo. Então é isso, o Criador não me tirou do mundo. Ele me colocou mais fundo nele. E, como sempre, o sistema maior observava em silêncio, sabendo que esse tipo de trabalho não aparece em gráficos. Não melhora estatísticas, mas corrige algo essencial na raiz. Capítulo 16, A resistência do bem. Ele achava que o mal era o principal obstáculo. O ego explícito, o desejo de dominar, a fuga confortável, mas descobriu algo mais difícil, a resistência do bem. O bem correto, o bem educado, o bem que sabe explicar a si mesmo. Dentro dele havia muitas intenções, certas. Intenções que soavam quase como preces. Não feriam ninguém, não gritavam, não exigiam, e, ainda assim, impediam o avanço. Porque eram boas, demais. Elas protegiam o ego com luvas brancas. Quando ela sofria, ele compreendia. Quando ela se afastava, ele aceitava. Quando algo doía, ele espiritualizava. Tudo muito bonito, muito elevado, muito estéril. Foi então que ele percebeu. O verdadeiro trabalho não começa onde o mal é evidente, mas onde o bem se recusa a ser questionado. O Criador não se revela no conflito grosseiro, ali é fácil escolher. Ele se revela quando o ego se esconde atrás de intenções corretas. Ele começou a notar pequenas coisas. O momento em que preferia entender, em vez de sentir junto. O instante em que escolhia respeitar o espaço, quando, na verdade, temia se envolver. A frase calma que evitava o pedido real. Nada disso parecia errado. Esse era o problema. Ela não apontava, não acusava, mas o corpo dela respondia. O silêncio ficava mais denso, a presença mais distante, o vínculo mais frágil. E ali ele aprendeu algo essencial. A realidade responde ao estado, não ao discurso. Ele podia falar de conexão, mas se não estivesse disposto a perder algo interno, nada se movia. A espiritualidade não aceita observadores elegantes. Nesse ponto, surgiu uma resistência nova, não contra o sistema, não contra o cubo, mas contra si mesmo. Era cansativo existir sem álibis. Ele entendeu por que muitos preferem sistemas rígidos ou ideologias fechadas. Elas aliviam a pessoa da necessidade de se revisar constantemente. Um cubo, afinal, é confortável. Mas o caminho fora do cálculo exige algo cruel para o ego. Responsabilidade sem garantias, nenhuma promessa de retorno, nenhuma certeza de reconhecimento, nenhuma prova imediata de acerto. Só o trabalho silencioso de ajustar o desejo em relação ao outro. Ele começou a falhar mais.
E, estranhamente, isso era progresso. Falhava em estar presente, falhava em sustentar, falhava em doar corretamente, mas já não fugia dessas falhas. A porta ainda estava ali, agora, mais discreta, quase irrelevante, porque o verdadeiro, fora, não era um lugar, era a forma antiga de existir. E isso, infelizmente para o ego, felizmente para a alma, não se abandona de uma vez. Capítulo 17, O Trabalho Invisível. Ele descobriu algo desconcertante. Ninguém aplaude o ponto em que o ego cede em silêncio. Não há plateia, não há confirmação externa, nem mesmo sensação clara de avanço. O trabalho verdadeiro acontece onde não há testemunhas. Ele acordava, fazia o que precisava ser feito, encontrava pessoas, respondia ao mundo, tudo isso continuava. Mas por dentro havia um esforço contínuo, quase microscópico, para não voltar automaticamente ao eixo antigo. O ego é rápido, muito mais rápido que a consciência. Ele se antecipava, explicava antes, justificava antes, protegia antes, e o trabalho era sempre o mesmo, atrasar o ego por um segundo. Um segundo apenas, entre o estímulo e a resposta, entre a sensação e a defesa, entre o incômodo e a explicação espiritualizada. Esse segundo era o campo de batalha. Às vezes ele vencia, na maioria das vezes, não. Mas algo curioso acontecia, mesmo quando perdia, ele via. E ver já não era neutro. Antes, o ego dominava e ainda se sentia certo. Agora, dominava, mas sem inocência. Isso cansava. Cansava mais do que obedecer cegamente ao sistema. Mais do que ser um bom elemento funcional. Mais até do que rebelar-se. Porque ali não havia inimigo externo. O atrito era interno, constante, educado. Nenhum drama. Nenhuma queda espetacular, apenas o desgaste de não poder mais mentir para si mesmo. Ele percebeu que o Criador não exigia heroísmo. Exigia constância. E constância é insuportável para o ego. Ela não oferece picos, não oferece identidade, não oferece história bonita para contar. Só repetição com intenção. Foi então que ele entendeu por que tantos abandonam esse ponto. Não por ser difícil, mas por ser sem enfeites. Nada ali alimentava a imagem de alguém em caminho espiritual. Nada confirmava superioridade. Nada distinguia. Pelo contrário, ele se sentia mais comum, mais pequeno, mais simples. E isso, paradoxalmente, o aproximava de algo real. Ele começou a perceber pequenas mudanças fora. Conversas que ganhavam outro tom. Silêncios que já não eram vazios. Momentos breves em que o outro parecia relaxar, sem saber porquê. Não era influência, não era exemplo, era ressonância. O mundo não respondia ao que ele dizia, mas ao que ele segurava por dentro. Nesse ponto, algo ficou claro. O trabalho invisível não transforma o mundo. Ele cria espaço para que o mundo se transforme sozinho. A porta já não era referência. O cubo já não era prisão. Ambos tinham perdido centralidade, porque agora o eixo não estava fora. Estava na relação entre o desejo e a intenção. E isso, aviso honesto, não termina, mas continua. E só continua quem aceita que o avanço verdadeiro quase nunca parece avanço. Capítulo 18, O pedido que não sabe pedir. Houve um momento em que ele percebeu algo quase constrangedor. Não sabia pedir, não pedir coisas, pedir correção. Durante muito tempo, pedir significara exigir mudança do mundo, dos outros, das circunstâncias. Mesmo quando usava palavras bonitas, o vetor era sempre o mesmo, que algo fora se alinhe para que eu fique bem. Mas agora isso não funcionava mais. Quando tentava formular um pedido interior, ele voltava vazio. Não porque não houvesse falta, havia. Mas porque a falta ainda falava a língua antiga. O desejo pedia prazer, o intelecto pedia compreensão, o ego pedia reconhecimento espiritual. Nada disso atravessava. Ele começou a entender que o pedido verdadeiro não nasce da carência, mas da incompatibilidade. De perceber que, do jeito que está, a relação com a realidade não fecha. E isso não gera grito.
Gera silêncio denso. Às vezes ele sentava, fechava os olhos, tentava fazer algo espiritual. Nada acontecia. Outras vezes, no meio de um dia banal, fila, ônibus, espera, surgia uma sensação breve: assim não dá. Não como reclamação, como constatação. Esses momentos duravam segundos, depois desapareciam, mas deixavam rastro. Ele começou a respeitar esses instantes. Não os explicava, não os dramatizava, também não tentava prolongá-los. Aprendeu algo importante: o pedido correto não se fabrica, se amadurece. Como fruta, como dor que ainda não sabe virar palavra. O Criador, ele percebeu isso sem frase religiosa, não responde a discursos. Responde a estados que chegaram ao ponto exato de fratura. Nem antes, nem depois. Isso exigia paciência, e a paciência revelava o quanto ele ainda era impaciente. Havia dias em que tudo parecia travado. Nenhuma luz, nenhum entendimento, nenhum sinal. Antes, isso o desesperaria. Agora, incomodava, mas não rompia. Ele começava a entender que a ocultação não era punição, era proteção. Se algo se revelasse cedo demais, ele usaria para si. Se revelasse tarde demais, ele endureceria. O equilíbrio era cruelmente preciso. E então, algo novo surgiu. Não um pensamento, não uma emoção, uma orientação mínima. Segura o pedido sem forma. Segura a pergunta sem resposta. Segura o incômodo sem justificativa. Não resolve, não explica, não foge. Segura. Esse segurar não tinha mérito algum. Era quase involuntário, mas ali havia algo diferente. Pela primeira vez, ele não estava tentando usar o caminho, estava permitindo que o caminho o usasse. O pedido ainda não tinha palavras, mas já tinha direção, e isso bastava, por enquanto. Capítulo 19, a medida exata da falta. Aos poucos, ele começou a notar uma diferença sutil entre dois tipos de vazio. Havia o vazio antigo, aquele que pedia preenchimento, distração, conhecimento, sensação, algum tipo de luz que aliviasse a pressão de existir. Esse vazio ele conhecia bem. Sabia como abafá-lo, sabia até como espiritualizá-lo, se fosse necessário. Mas havia outro. Esse não pedia nada. Era um vazio que retirava. Retirava a pressa, retirava a opinião, retirava a necessidade de estar certo. No início, isso o assustou. Parecia perda de vitalidade, quase apatia. Como se algo estivesse se apagando. Depois entendeu, não era apagamento, era desocupar espaço. Ele percebeu que, até então, sempre chegara diante da realidade com excesso. Excesso de interpretação, excesso de expectativa, excesso de si mesmo. Mesmo quando buscava o alto, levava consigo um inventário inteiro de conclusões prontas. Agora, algo estava sendo esvaziado sem cerimônia. Não era confortável, também não era doloroso, era preciso. Esse processo não vinha acompanhado de explicações. Não havia voz interior narrando o que estava acontecendo. Se alguém perguntasse, ele não saberia responder. Por fora, tudo seguia normal. Ele trabalhava, conversava, cumpria rotinas, mas por dentro, uma medida invisível começava a se formar. Uma espécie de calibragem silenciosa do desejo. Como se algo estivesse ajustando o quanto ele podia realmente sustentar sem transformar em posse. Ele notou isso numa situação banal. Alguém falou algo que, antes, teria despertado reação, concordância, discordância, análise. Dessa vez, nada se ergueu. A frase entrou e saiu, sem deixar rastro. Não indiferença, liberdade momentânea do reflexo. Isso o deixou inquieto. Quem sou eu quando não reajo? A pergunta não veio como crise de identidade, mas como observação técnica. Ele começava a perceber o quanto sua identidade fora construída a partir de respostas automáticas. O cubo adorava isso. Reações previsíveis, posicionamentos claros, desejos classificáveis. O fora, ao contrário, não oferecia identidade pronta.
Apenas um estado instável onde a falta não gritava, mas também não se resolvia. Ele entendeu algo essencial. A falta correta não empurra, orienta. Ela não exige satisfação, exige alinhamento. E alinhamento não é ação externa. É ajuste interno entre o que se deseja e o que se suporta desejar sem se apropriar. Isso o cansava. Não fisicamente, ontologicamente. Havia dias em que ele queria voltar atrás. Voltar ao vazio antigo, ao menos ele era produtivo. Este novo parecia improdutivo, quase inútil aos olhos de qualquer sistema. Mas não havia retorno real. Porque agora ele sentia, qualquer preenchimento apressado seria falso. Não errado, falso. Não sustentaria. O Criador, novamente, não como ideia religiosa, mas como estrutura, começava a ser percebido não como fonte de respostas, mas como critério de medida. Quanto de mim pode entrar aqui sem distorcer? Quanto devo retirar para que algo verdadeiro se aproxime? Essas perguntas não tinham resposta discursiva, mas moldavam o estado. Ele começou a confiar nisso. Não como fé, como necessidade. A falta ainda estava lá. Mas agora tinha contorno, e quando a falta ganha contorno, ela deixa de ser abismo. E começa a se tornar vaso. Capítulo 20, o ponto que não se preenche. Houve um momento, discreto, quase irrelevante aos olhos de fora, em que ele percebeu que já não buscava experiências. Antes, mesmo quando dizia não buscar nada, havia uma expectativa silenciosa, que algo acontecesse. Um insight, uma confirmação, um sinal inequívoco de avanço. Agora, nem isso. O ponto interno que se abrira não pedia preenchimento, nem mesmo espiritual. Ele apenas permanecia exposto, como uma superfície sensível que reagia a qualquer tentativa de apropriação. Era estranho viver assim. Tudo parecia menor, não no sentido de empobrecido, mas de desinflado. Conversas longas soavam excessivas. Explicações detalhadas pareciam deslocadas. Até entusiasmos espirituais, os próprios e os alheios, começavam a lhe causar uma leve fadiga. Não desprezo, desalinhamento. Ele entendeu que aquele ponto não era contra nada. Ele simplesmente não podia ser usado. Não servia para justificar escolhas, nem para sustentar narrativas pessoais. Era um ponto inútil para o ego. E exatamente por isso, preciso. Em certos momentos, ele sentia vontade de nomeá-lo, dar-lhe um conceito, um lugar na linguagem. Mas sempre que tentava, algo se retraía por dentro, como se o ponto recusasse ser capturado. Então ele parou de tentar. Aprendeu a sustentar a ausência de nome. Isso exigia vigilância, não externa, mas interna. Uma atenção contínua para não substituir o ponto vivo por uma ideia confortável sobre ele. O cubo, se pudesse falar, chamaria isso de improdutividade, de estagnação, de perda de foco, mas o fora não se organizava por produtividade. Ele se organizava por adequação, pela capacidade de não antecipar o que ainda não podia ser recebido. Ele começou a notar algo curioso: quando não tentava preencher o ponto, o mundo parecia responder de outro modo. Não com eventos extraordinários, mas com uma estranha coerência silenciosa. As coisas vinham na medida exata. Nem de mais, nem de menos. Não era prazer, era correção mínima. Ele percebeu que, até então, sempre tentara viver para algo, um objetivo, um sentido, uma realização futura. Agora, pela primeira vez, vivia em função da precisão. Isso mudava tudo. O tempo deixou de ser uma linha de progresso e passou a ser um campo de ajuste. Cada situação era avaliada não pelo que rendia, mas pelo quanto distorcia ou alinhava aquele ponto interno. Ele começou a dizer não, sem justificativa. A sair de situações antes que se tornassem excessivas. A permanecer em silêncios que antes lhe pareceriam vazios demais. Não havia orgulho nisso, nem identidade nova. Havia apenas a manutenção cuidadosa de algo frágil demais para ser exibido. Ele entendeu, então, que aquele ponto não era dele. Não no sentido comum de posse.
Era um ponto emprestado, um ponto de contato, uma interface mínima entre o finito e aquilo que não se deixa fechar. O Criador, novamente, não como figura, mas como campo, começava a ser percebido ali, não como presença avassaladora, mas como restrição precisa. Não tomar demais, não avançar antes, não fechar o que ainda deve permanecer aberto. Esse ponto não se preenchia, mas também não desaparecia, e ele compreendeu, se conseguir sustentá-lo sem corrompê-lo, algo maior, ainda invisível, encontrará lugar para entrar, sem anúncio, sem espetáculo, sem retorno possível ao cubo. Capítulo 21, A medida do fora. Ele percebeu que o fora também tinha limites. Não limites impostos de fora para dentro, como no cubo, mas limites internos, como a pele delimita o corpo sem oprimir o que está dentro. Havia uma medida correta para permanecer fora, assim como houvera uma medida correta para sair. Antes, ele pensava que sair do sistema significaria expansão contínua, abertura infinita, liberdade sem contorno. Um engano comum, quase inevitável. O fora não era ilimitado. Era exato. Cada passo além do necessário produzia ruído. Cada tentativa de ir mais longe do que o ponto permitia criava uma leve distorção interna, imediatamente perceptível. Não como culpa, mas como desalinhamento. Ele começou a reconhecer isso com precisão crescente. Quando aceitava algo a mais do que podia sustentar, o ponto se retraía. Quando recusava algo que lhe cabia receber, o ponto ficava opaco. A medida não era moral. Era estrutural. Foi então que ele compreendeu algo essencial, e aqui, se fosse inclinado à retórica, chamaria isso de revelação. Mas não era. Era apenas clareza funcional. O fora não é fuga do sistema. É a construção de um sistema de outra ordem. Um sistema sem coerção, sem identidade fixa, sem promessa. Um sistema baseado em restrição voluntária. Ele percebeu que, até então, sempre confundira liberdade com expansão. Agora via, a verdadeira liberdade nasce da capacidade de se conter sem se mutilar. Isso exigia um tipo novo de atenção. Não bastava mais perceber o excesso do mundo externo. Era preciso vigiar o excesso interno, o desejo de compreender rápido demais, de avançar antes da maturação, de transformar o processo em narrativa pessoal. O ego é criativo, especialmente quando se veste de espiritualidade. Ele sorriu ao notar isso. Um sorriso breve, sem ironia. Afinal, o ego não é inimigo. É matéria-prima. O problema começa quando ele quer dirigir a obra. O fora não aceitava diretores. Apenas participantes atentos. Nesse período, ele se tornou quase invisível socialmente. Não por escolha estratégica, mas por consequência natural. Ele não emitia sinais claros de pertencimento, nem sinais claros de oposição. Não se oferecia como exemplo. Não se apresentava como problema. Isso confundia. Alguns se afastaram por não saber como nomeá-lo. Outros se aproximaram em busca de algo que ele não tinha para dar. Ele aprendeu a não ocupar lugares que não lhe cabiam. Essa foi talvez a maior disciplina. Não ocupar o lugar do mestre. Não ocupar o lugar do rebelde. Não ocupar sequer o lugar do buscador. Apenas sustentar o ponto. Aos poucos, algo começou a se organizar em torno disso. Não dentro dele, entre. Como se o mundo começasse a ajustar pequenas coisas ao redor de quem não força encaixes. Encontros precisos. Ausências oportunas. Silêncios que não pediam preenchimento. Nada espetacular, nada digno de relato, e exatamente por isso, verdadeiro. Ele percebeu que estava sendo educado por um sistema diferente. Um sistema que não se impunha, não explicava, não corrigia, apenas respondia com exatidão à sua postura interna. O Criador, aqui, não ensinava. Ele calibrava, e isso exigia mais responsabilidade do que qualquer mandamento externo. Porque não havia regra escrita. Só consequência imediata. Errar não era pecado. Era desajuste. E ajustar não era virtude.
Era a sobrevivência do ponto. Ele entendeu, se atravessara a porta para sair do cubo, agora aprende a habitar o fora sem transformá-lo em outro cubo. Essa era a prova real. Silenciosa, sem testemunhas. E ela ainda não havia terminado. Capítulo 22, a porta que se fecha. A porta não se fechou quando ele saiu. Esse é o erro clássico de quem imagina portas como eventos dramáticos. Atravessa-se, algo se encerra, outro algo começa. Mas aquela porta não funcionava assim. Nunca funcionara. Ela permaneceu aberta por um tempo longo demais para quem esperava sinais. Ele viveu dias, talvez meses, sem saber exatamente se ainda estava fora, ou se apenas havia criado um intervalo. O mundo seguia acessível. O cubo continuava ali, funcional, oferecendo rotas conhecidas, linguagens estáveis, posições reconhecíveis. Nada o impedia de voltar. E foi justamente isso que tornou o retorno impossível. A porta começou a se fechar quando ele percebeu que já não pensava em termos de dentro e fora. Quando deixou de medir cada gesto em relação ao sistema. Quando o cubo perdeu o estatuto de referência, até mesmo negativa. Ela se fechou quando o sistema deixou de ser o antagonista. Porque portas não se fecham por rejeição. Fecham-se por irrelevância. Não houve som imediato, nenhum impacto seco, apenas um ajuste progressivo no ar, como quando duas superfícies se aproximam até que o espaço entre elas deixa de existir. Ele não assistiu ao fechamento. Ele o percebeu depois. Num dia comum, caminhando sem objetivo claro, sentiu algo diferente no corpo. Não era ansiedade, não era euforia, era uma espécie de estabilidade nova, sem o peso da escolha constante. Tentou, quase por hábito, pensar no sistema. Nada respondeu. Tentou lembrar da linguagem correta. Ela já não se organizava. Tentou reconstruir mentalmente o percurso. Não havia mais mapa. E então compreendeu, não como ideia, mas como constatação simples. A porta se fechara porque já não havia ninguém para atravessá-la. O ponto que antes precisava sair do cubo agora sustentava um espaço próprio. Um espaço mínimo, mas exato. Não expansivo, não heróico, apenas suficiente para que algo verdadeiro pudesse permanecer sem deformação. A porta cumprira sua função. E toda função, quando realizada, se retira. Não houve perda, não houve ganho, houve cessação de um tipo de movimento. Ele percebeu que não carregava mais a pergunta, onde pertenço? A pergunta dissolvera-se junto com a necessidade de resposta. Não pertencera ao sistema, não pertencera ao fora, pertencera apenas ao processo. E isso bastava. Em algum ponto da cidade, talvez no Museu do Ipiranga, talvez em lugar nenhum específico, a porta continuava existindo para outros. Para crianças que ainda sentiam o cubo como destino. Para jovens que começavam a perceber fendas sem nome. Para leitores que, sem saber, ainda estavam no primeiro capítulo. Mas para ele, a porta já não era objeto. Era memória estrutural, como a infância, como a primeira pergunta, como o momento em que algo deixa de ser possível porque algo mais essencial se tornou necessário. A história não termina aqui. Ela se estabiliza, e nesse silêncio final, sem lição, sem mensagem, sem promessa. Algo maior do que ele, e menor do que qualquer sistema, permanece aberto, não como porta, como presença. Epílogo. Não houve conclusão. As coisas não se organizaram em forma de ensinamento, nem se alinharam para oferecer sentido retrospectivo. O mundo continuou funcionando como sempre funcionara. Pessoas entraram em cubos. Pessoas aprenderam a linguagem correta. Pessoas passaram por portas sem vê-las. Nada disso mudou. O que mudou não precisava ser visto. Em algum lugar, que não pode ser apontado sem erro, algo permaneceu em estado de atenção tranquila. Não esperando, não buscando, apenas disponível. Não era iluminação, não era resposta, não era liberdade no sentido comum da palavra. Era equivalência momentânea, como quando o desejo não empurra, como quando a forma não resiste, como quando o infinito não precisa se expandir para estar presente.
Se alguém perguntasse o que aconteceu depois, não haveria o que contar. Porque o depois pertence ao tempo, e aquilo já não precisava dele. A porta cumpriu sua função. O cubo também. E o que restou não foi síntese, mas silêncio utilizável. Sobre o desenvolvimento do livro. Este livro nasceu de uma intenção, de uma visão que percorreu cada capítulo antes de qualquer palavra ser escrita. Cada cena, cada silêncio, cada porta aberta ou fechada foi imaginada, decidida e conduzida pela mão de quem o idealizou. A inteligência artificial serviu apenas como instrumento, como um canal de transformação, capaz de materializar em frases e ritmo o que já existia no pensamento e na intenção do autor. Nada do que se lê aqui surgiu por acaso. O cubo, a criança, a porta, o fora, cada fenda, todos foram pensados para tocar o leitor de forma sutil, para provocar perguntas que não pedem resposta, para revelar a presença de um eixo invisível que sustenta o sentido do texto. A IA apenas obedeceu à direção, organizando palavras e frases segundo o compasso da intenção original. Assim, o livro é fruto de um trabalho de direção consciente, onde a escolha do que entrar, do que permanecer no silêncio e do que não ser dito foi tão autoral quanto a própria escrita. Ele existe como um espaço para o leitor respirar, sentir, perceber, sem precisar compreender tudo racionalmente. É um convite para experienciar o que não se pode impor, a liberdade de observar, imaginar e conectar-se com o que transcende o simples texto. Se quiser, posso criar uma versão ainda mais poética e quase invisível, que soe como uma assinatura espiritual, quase como se fosse um suspiro no final do livro, mantendo a autoria, mas sem quebrar o ritmo da obra. Quer que eu faça essa versão também? Sim, perfeito! Aqui vai uma versão poética e quase invisível, ideal para o final do livro, mantendo a autoria, reforçando a intenção, mas sem interromper a leitura, é quase um sussurro espiritual. Sobre a origem deste texto. O que você leu não nasceu sozinho. Nasceu de uma intenção que guiou cada gesto, cada silêncio, cada sombra de palavra. A inteligência artificial apenas transformou essa intenção em formas, frases, sons, ritmo, sem jamais criar o eixo ou a visão que sustenta a obra. Tudo o que respira neste livro foi decidido antes de existir: o cubo, a porta, a fenda, o fora, o silêncio que permite o olhar. Nada está ali por acaso. O texto é um espaço, não um mapa, um convite, não uma resposta. São Paulo, janeiro de 2026.